Bem-vindos à nossa live de hoje. Como vocês estão? Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma live com uma terapeuta aqui do time Abrap. Verônica, seja bem-vinda, muito bom revê-la. Prazer imenso ter você aqui. Fica o espaço para você apresentar. As nossas lives estão acontecendo em parceria com o Instituto, então muitos dos Girassóis não nos conhecem, não conhecem os nossos projetos. Então se apresente, fale um pouco sobre você. Muito boa noite. Eu me chamo Verônica Castro, para quem não me conhece. Eu sou psicanalista, psicoterapeuta holística e eu trabalho com a terapia sem filtro. Hoje já fazia um tempo que eu estava afastada, porque vocês vão entender hoje o motivo. Mas já fazem 4 anos, 3, 4 anos que eu tô com o time da Abrap e nessa parceria incrível e estamos de volta. Tava um pouquinho afastada, mas hoje voltando com tudo e pra gente falar de um tema que tenho certeza que vai tocar bastante o coração de todo mundo. Bem-vindos todos os nossos Girassóis. Como eu expliquei para vocês, a gente está aqui também para caminhar e falar da vertente que terapeuta também faz terapia e a gente tem que ter esse momento também fora das redes sociais, ainda que a gente trabalhe com amor e propósito em trazer informação para todos vocês aqui. Sei um pouco da sua jornada agora nesse momento e lembre-se de sempre que precisar guardar um tempo para si mesma. Esse é o caminho mesmo. Esse é o dom de ser terapeuta e saber esse momento também de nos resguardar. Fico feliz de ter você aqui de novo e vamos começar a conversar um pouco sobre esse tema, como você quer trazer para a gente. Bom, esse tema para quem não conhece a minha história. Aos 16 anos, eu tive uma filha, a Bianca, e agora, aos 42, dia 17 de abril, a minha filha, ela faleceu. Ela tinha 26 anos. E foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Ela não. Foi tudo muito rápido. E foi um sentimento, foi uma dor muito avassaladora. E enquanto eu estava nesse processo, quando eu senti essa dor, eu estava na minha cama e me veio muito forte. 3 dias depois, Espírito Santo, minha filha, energia, alguma coisa que disse: vê, você não é a sua dor. E isso ficou ecoando na minha cabeça, ecoando na minha cabeça. E eu, como psicanalista, eu falei, gente, eu comecei a estudar sobre as dores e percebi que realmente eu não poderia ser a minha dor. Eu perdi a minha filha, a dor ela existe, ela é um sentimento, mas ela psicanaliticamente falando, ela não sou eu. Então eu comecei um processo de ressignificação e transformação dessa dor, porque a saudade é eterna, a dor ela é eterna, mas ela não me representa. Ela não sou, a minha dor não é a Verônica. E uma coisa muito importante é a gente entender que existe na psicanálise a separação do eu e do sintoma. A dor da perca é o sintoma. E o eu, Verônica, sou eu. Então, eu quis trazer esse assunto não só pelo luto, não só pela perca de um ente querido, mas às vezes pelo término de um relacionamento, pela demissão de um emprego, por uma frustração. Nós sentimos dores por diversas causas. Qualquer perca que a gente sofra na vida gera uma dor.
Só que ou você pega essa dor e você usa ela para você fazer de degrau para você aprender. O que que isso tá me ensinando? O que que isso tá trazendo para mim? Deixa eu só mandar aqui só um minuto, só um segundo. Sua jornada de encerrar O que que ciclos. o que que isso tá me ensinando? Por exemplo, saindo do foco do luto, se a gente tem muitas pessoas que perdem o emprego e a vida delas acaba ali. Você só tem dois caminhos a seguir. Ou você segue o caminho de, poxa, o que é que eu tenho para aprender com isso? O que é que eu posso melhorar? Onde eu posso melhorar? Onde eu posso ser melhor? Ou você fica na cama. Eu lembro que eu tava 3 dias na cama e minha cachorra 3 dias sem comer e sem beber água. Eu olhei pro meu marido e falei, não. A minha filha tá olhando lá de cima e falando, mãe, levanta dessa cama. Você não é isso? Você não é isso? E isso serve também para todos aqueles que sofrem com dores, com traição, com desavença com amigos. Eu costumo dizer, a minha dor, ela não é maior do que a sua, independente da dor que você esteja passando. Eu não tenho o direito de menosprezar sua dor e falar, ah, você não sabe o que é perder uma filha. De jeito maneira. Eu não sei o que você, Stephanie, está passando hoje, por exemplo. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, que a dor, ela pode ser ressignificada. E assim, deixa a tua dor aqui e vive aqui. Ela vai estar sempre ali. Mas dependendo de qual for, existe um trabalho, a terapia, ela tá aí para isso, para a gente ressignificar todo esse processo, para a gente entender o porquê que isso chegou até a gente. Nada chega à toa. A vida, ela não é à toa. A vida, ela não é, vamos. E tudo acontece por uma razão e por um motivo. Eu prefiro pensar dessa maneira e crescer e evoluir do que me agarrar numa âncora que vai me levar lá para o fundo do mar e vai me levar para um buraco que eu não vou encontrar saída. Então, a minha filha faleceu no dia 17 de abril. Vão fazer daqui a pouco 4 meses. E, assim, eu quis trazer esse tema porque é uma dor muito, muito forte. Então, se eu disser pra você que hoje eu tô a pessoa mais feliz do mundo, não, eu não tô. Mas a minha dor, ela não me representa. Isso você vê o sorriso no meu olho, você vê o brilho no meu olho, porque eu tenho certeza que ela tá aqui agora, porque nós que somos holísticos, nós que acreditamos em energia, nós somos espirituais, então nós temos um apego à matéria. E esse apego à matéria faz com que a gente sofra demais. E eu posso usar esse apego à matéria no término de um relacionamento, por exemplo. A pessoa sofre, ai, meu mundo acabou, eu vou me matar, ele não me quer mais. Mas por quê? Por que que essa dor tá te fazendo querer tirar a tua vida? E é só matéria. As pessoas estão esquecendo que o mundo é espiritual. Que a vida é espiritual, que a gente está numa energia aqui que Eu, assim como tá. você, Verônica, vejo essa nossa energia, essa nossa força além daqui. E essa frase aqui, no dizer que pelas suas filhas você viveu e ainda que fisicamente ela não está presente, você disse, a minha filha, aonde ela esteja, a energia dela é para mim e fala, mãe, continue. E é por ela que você levantou também. Ainda que fisicamente não esteja, você sabe que aqueles que geram laços com a gente, nessas passagens de vida, como eu também acredito, que é o melhor que a gente continue evoluindo. E aí essa consciência que a gente adquire, né, de ter força na presença física deles ou não, é um passo muito grande, enquanto
holísticos enquanto terapeutas, enquanto aqueles que sabem que a conexão da vida não é só essa presença física. E eu vi você postar o quanto, o com que ela trabalhava e o ser de luz que ela representou nessa jornada dela. E é o que você falou, ela veio com um propósito, ela deixou a luz dela aqui. E ainda carrega quando ela é sua força para levantar. Ela conseguiu. Eu digo, ela fechou com chave de ouro a jornada dela. A Ana Fragoso está perguntando se ser terapeuta fez a diferença nesse momento. Ana, eu vou te falar uma coisa. O meu marido, ele me disse assim, Deus, ele vem te preparando há 4 anos para esse momento. Porque eu passei por um momento muito difícil na minha relação e eu achei que eu estava sofrendo a pior dor do mundo, que meu mundo tinha acabado. Comecei a fazer terapia, me formei, fiz 2 formações, comecei a atender, e sim, ter estudado psicanálise, ter estudado a fundo minhas leituras, meus 500 mil livros, fez com que eu hoje tivesse nessa base sólida. Com certeza sim, a resposta é sim. Fez muita diferença, porque o conhecimento, ele te traz, quanto mais, por isso, gente, é muito importante, a terapia ela é importante, você se autoconhecer é importante, você conhecer os seus limites é importante, porque quando acontece uma fatalidade, quando acontece o término de um namoro, quando acontece a morte de um cachorrinho, quando acontece a perca da melhor amiga, ela não quer mais falar com você, você está preparada. Você precisa se fortalecer. Quando a gente quer ganhar músculo, a gente vai para academia, né? Então, para que a gente esteja preparado para essas dores, para tudo que possa acontecer, a gente tem que trabalhar o nosso espiritual, o nosso emocional. E por isso que eu insisto em falar, fazer terapia não é mimimi, não é blá blá blá, é muito importante. Você acha que é coisa de louco, é coisa de gente doida, mas foi o que salvou a minha sanidade mental hoje. Ela tá aqui linda graças à terapia. Graças a ter feito terapia e graças a ter me formado e hoje poder estar ajudando pessoas. A jornada do autoconhecimento, que a gente sempre escuta falar, quando a gente começa a mergulhar nela, entende essa diferença do autoconhecimento em relação às nossas emoções, em relação a esses elos, entender o que são esses elos e o que a gente pode tirar de melhor deles até quando eles se encerram. Eu acredito, Ana, aqui perguntou, que o conhecimento como terapeuta traz isso, mas acima de tudo, aqueles que aplicam, igual a Verônica fala, a gente tem essa aplicação de também fazer essa jornada conosco e também se abrir a auxiliar outras pessoas, que eu falo que enquanto ser humano eu também amadureci muito pelos clientes que eu tive, as pessoas que passaram por mim, as pessoas que passam por mim, os colegas que a gente conhece, enquanto troca que tem aqui, eu falo da evolução que a gente tem em cada live, conhecendo a história e também a forma que cada um aborda aquela situação de expansão, de autoconhecimento naquela fase. Mas isso é importante. Isso é importante porque quando você sofre o baque, quando você sofre a dor, você só tem, é o que eu falei, você só tem 2 caminhos. Você não tem como, eu tenho meus pacientes, eu sempre costumo dizer, gente, ou você tá me apresentando um problema, ok, ele é válido, a tua dor ela é válida, mas até quando você vai fazer com que essa dor te represente? Sabe, para mim não, você consegue, se eu falar para você que essa live vai acabar, eu vou deitar e eu vou chorar, é normal. Eu tenho um coração, eu sou mãe, eu sinto, mas ela não me define. É isso que precisa ficar claro. É essa definição que eu quero trazer para as pessoas, essa diferença de que todos nós passamos por problemas. A vida de ninguém aqui é um mar de rosas.
E eu não tô falando só de óbito, eu não tô falando só de perca de filho, eu não tô falando, tô falando de tudo. Só que a gente precisa ter esse autoconhecimento para que a gente consiga ir para frente. Tem um versículo bíblico que eu amo, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse versículo, para mim, ele é precioso porque ele te faz enxergar as coisas boas até nas ruins. Ou seja, não existe nada ruim. Existe propósito, existe caminhar, existe vida. E só não quero tomar muito tempo de fala, mas é porque já que... E eu acho uma coisa muito importante, já que a gente falou da perca da minha filha, que esse tema da morte, ele precisa ser um pouco mais abordado, ele precisa ser mais conversado, ele precisa ser mais discutido, sem esse medo. Ai, para de falar. Ai, não, Deus o livre, bate na madeira. Não fala nisso, vai atrair. Não, não vai atrair. Quanto mais conhecimento, é a lei da vida. Nós nascemos, crescemos e morremos. A gente precisa ter, porque quanto mais conhecimento você tem, menos dor você tem. Isso que eu quero passar para as pessoas. Que se você hoje está sofrendo, se você hoje não consegue sair dessa dor, a gente está aqui. O meu trabalho é esse, o trabalho da Stephanie é esse. A BRAP tem uma seleção de psicanalistas, de psicoterapeutas que estão prontos e preparados para te ajudar a sair desse lugar de dor. Não hesite em buscar ajuda. Não é feio, não é louco, não é nada do que as pessoas falam. Fazer terapia é a coisa mais inteligente do mundo. É o melhor investimento. As pessoas gastam tanto dinheiro comprando roupa, indo para restaurante, indo para bar. Estão esquecendo que a gente está hoje vivendo numa sociedade onde a saúde mental, ela tá assim crescendo a níveis absurdos. Com internet, com o Instagram, com... E gente... Tem até a referente ao que você estava falando agora. A dor não precisa ser um rótulo, é possível honrar quem partiu vivendo com mais presença e propósito. Foi um dos comentários de nossas gerações. E também seu depoimento é muito necessário e com certeza vai ajudar muitas pessoas. Eu tive uma cliente também com relação ao luto, que ela procurou terapia porque ela disse que o sofrimento dela não passava. Eu acho que já faziam quase 4 anos que ela tinha tido uma perda. E justamente é o que você falou aqui na nossa live, que o luto, para algumas pessoas, a dor não vai diminuir em nada. O importante é saber como você vai seguir com essa dor, quais são os próximos passos na sua vida, na sua carreira, na sua família. Essa dor pode ser que ela nunca passe. Tem gente que tem uma perda de família que vai sentir a mesma dor 5, 10, 20 anos. É como se tivesse uma dor crônica física no corpo, que a pessoa vai aprender ou lidar, ou se medicar, mas que ela vai carregar. E eu, com essa minha girassolzinha, fizemos uma jornada juntas. E aí, o que nós fizemos foi o que a Verônica está aqui falando. Olhar para minha dor e falar, eu não sou minha dor, ela não vai passar. Qual que é o meu próximo passo? Aonde eu vou olhar? Qual é o horizonte que eu vou olhar, ainda que esteja doendo? E a Verônica falou claramente, e eu concordo, e eu vejo o valor. Igual ela falou assim, eu quero que pare de doer a minha dor. Já vai fazer 4 anos que minha mãe partiu, e toda noite eu choro. Eu falei assim, se necessário for, chore, ore, veja as fotos, viva o que você sente de importante, que é esse elo. Mas quando acordar no dia seguinte, qual que é o propósito do dia? Se alimentar e trabalhar, cuidar dos filhos? Qual que é o primeiro passo? Vamos começar a enumerar aí. Qual que vai ser? Uma semaninha de cada vez.
lembrar que tem pessoas aqui que querem a sua presença também. Você falou uma coisa muito importante que você acha que eu queria levantar da cama? Eu não queria. Mas é o que eu digo. É o que eu dizia é o que eu digo para mim todas as manhãs. Levanta e faz o que precisa ser feito. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Eu levanto, eu arrumo minha cama, eu arrumo meu quarto, mesmo que o meu coração esteja apertado, mesmo, mas tem que fazer o que você tem que fazer o que tem que ser feito. E sim, e honrar a pessoa que partiu vivendo. Eu fico imaginando minha filha me olhando e dizendo: olha só, ah, para com essa frescura, vai viver tua vida, vai curtir. É ela falando, tipo, que coisa mais linda. Nós vivemos num mundo, isso é o que eu acredito, tá? E eu não sei se todos que aqui na live estão acreditam ou pensam da mesma maneira, mas se vocês não creem, eu acredito por mim e por vocês, tá bom? A gente vive num mundo espiritual. A minha carne, ela precisa do meu espírito, mas o meu espírito, ele não precisa da minha carne. Então, nós trabalhamos com energia quântica, nós trabalhamos com a força da energia, com a força da mulher, com a força, com essa troca, com essa. Então, para todos aqueles que acreditam em energia, para todos que acreditam em vibração, não acreditar que o espírito está lá é o apego à matéria. Nós somos apegados à matéria. E existe também um outro tabu. Ai, você perdeu uma filha. Ai, que dor, é a maior dor do mundo. Meu Deus, eu não imagino o que você esteja sentindo. Nananana. Pera. É sim uma dor uau. Eu dei o nome para essa dor de uau. Eu não tinha um outro nome para dar para dor, é uau. A dor chama uau. Mas eu não posso ser o que o sistema, o que a sociedade me impõe. Eu preciso, para mim, é claro que com muito mais facilidade devido aos meus estudos, ressignificar essa dor e colocar ela num lugar de transformação. Como a sua paciente. Ela estava 4 anos já naquela... Ela não saía do lugar. E ela estava tão apegada porque chegou uma época que todo mundo virava para ela e falava: você não pode continuar assim, você não pode ficar nessa dor, já faz muito tempo. E ela começou a sentir mais forte porque todo mundo queria dizer para ela o que ela não poderia ou poderia sentir. E esse, infelizmente, é um erro de muitas pessoas que não têm conhecimento de querer coibir, limitar a dor do outro ou dizer como o outro deve se portar diante de uma dor que ela tem. Ela se sentiu confortada só de eu falar: vai doer para sempre, mas vamos cuidar dessa dor. E a gente tem que tomar cuidado com isso, como você falou, né? Não vamos menosprezar a dor de ninguém, porque isso pode ser prejudicial para quem escuta e não você está ajudando. Você pode estar ferindo mais aquela dor. Quando você fala: vai passar, você tem outra filha, isso aí já deu. Então, nós temos que tomar cuidado para não ferir os outros com essas palavras. E isso foi algo para minha cliente que foi um dos motivos de ela parecer que abraçou mais forte. Não se sentiu acolhida, mas sim coibida as emoções que eram legítimas. Não importa quanto tempo faz que aconteceu, doía e vamos cuidar da dor. Existe uma grande diferença de compaixão para empatia. Você, Stephanie, sente empatia por aquilo, pela dor que eu tô sentindo. Compaixão verdadeira a gente só consegue sentir por uma situação que a gente já viveu igual. Se alguém que tá aqui na live já perdeu um filho, vai conseguir sentir o que eu tô sentindo. Essa é a compaixão verdadeira. Compaixão verdadeira é quando você passa pelo mesmo caminho que aquela pessoa passou, porque você sabe como é o caminho. Então, as pessoas têm a história do espelho, né?
elas sempre vão olhar com a visão dela, com o óculos delas, e vão querer opinar como você estava falando. Ah, a dor é isso, a dor é aquilo, a dor é aquilo. Por isso que a terapia, ela é muito importante. Porque o terapeuta, ele te dá espaço para escuta. Ele te escuta, ele te recebe e ele te ajuda a ressignificar qual seja a sua dor. E não existe dor maior nem dor menor. E dependendo do terapeuta, hoje eu tô aqui para sim, para mostrar para as pessoas, porque eu não tinha ainda aparecido para falar sobre esse tema, porque eu não conseguia. E porque eu sei que tem muitas mães por aí que perderam seus filhos e estão sofrendo, estão num local de dor que não conseguem sair. Como ajudar um parente que está passando por um luto intenso? Qual terapia posso indicar? Você pode ajudar, eu vou responder e depois você, Stephanie, dá a sua. Você pode ajudar esse teu parente dando muito carinho, dando muito amor. E a terapia que você pode indicar é procurar. Eu não sei qual foi a pessoa que ele perdeu. Qual foi, se foi filho, se foi pai, se foi. Ele pode procurar um psicoterapeuta. Aqui na Abrap a gente tem vários psicoterapeutas, a gente tem vários psicanalistas que, inclusive, eu posso te ajudar, porque é interessante você procurar alguém que já tenha passado pelo luto. Porque aquilo que eu estava falando da compaixão e da empatia. Existem todos os terapeutas vão conseguir te ajudar, mas o importante é você já de antemão falar para essa pessoa que é importante ela procurar um terapeuta. Como eu falei para minha tia, procura ajuda. Procura ajuda. É importante você conversar com uma pessoa exterior, uma pessoa fora, longe do teu ecossistema, que vai conseguir enxergar a situação com outros olhos e vai conseguir te dar uma solução sem a emoção. A terapia ela é importante por isso, porque assim, você conversar com uma amiga, você conversar com um pai, ele sempre, por isso que diz que médico não opera familiar. Psiquiatra, psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta não pode atender familiar, porque a emoção sempre fala. Então, Ana, você dá o conselho para essa pessoa que ela procure um terapeuta. E a terapia que você pode indicar uma psicanálise, você pode indicar, porque assim, eu sou psicanalista, mas eu trabalho com TCC, eu trabalho com terapia quântica, eu trabalho com terapia do luto agora, estou me especializando, terapia de casal. O nome psicanalista é a minha formação, mas nós temos um leque de formações, inclusive na psicoterapia a gente tem uma formação em tudo, então é só você escolher o que mais te agrada, dar uma lida no portfólio e aromaterapia e florais são um bom complemento, sim. Mas eu aconselho antes da aromaterapia e dos florais procurar um terapeuta para conversar, porque uma pessoa que está sofrendo com o luto, ela precisa conversar. Ela precisa falar. Ela precisa colocar para fora. Como a Verônica complementou, porque cada pessoa pode ser acessada de uma forma. A pessoa, a partir da gente fazer uma primeira análise, uma anamnese, como terapeuta, como psicoterapeuta, a gente vê a abertura do cliente também para outras técnicas, como usar as técnicas energéticas, as técnicas de terapias vidas passadas ou outras situações. Então, assim, a partir do primeiro momento, a gente vê o quanto acessível está aquela pessoa para esse acompanhamento. Mas a forma de sugerir a ajuda também, às vezes compartilhando conteúdos do mesmo tema de alguns profissionais que falam, pessoas se põe mais aberta a procurar auxílio terapêutico. E aí, mais uma vez, eu falei aqui, a minha cliente já estava sofrendo há 4 anos por um luto muito forte, e ela, quando ela já estava em extrema situação de vulnerabilidade emocional, ela me achou no Instagram. É uma cliente que eu atendi só online.
E aí ela se conectou comigo e foi um diferencial muito grande. Eu ainda converso um pouquinho com ela, não atendo mais, mas ela sempre me agradece por aquela jornada. Então, assim, muitas vezes, igual a Verônica falou, a pessoa só vai conseguir se abrir com alguém que ela nem sabe quem é. Porque não tem como. Eu falo, eu sou uma pessoa extremamente sensata e tento opinar de forma neutra, mas na minha vida profissional eu falo, não escute como uma terapeuta, porque aqui está a minha opinião. Eu não estou sendo imparcial. Porque a gente coloca nossas emoções quando dá uma resposta para uma amiga. Aí, você tem um ótimo controle emocional, você está me respondendo como terapeuta? Eu falei, não, senhora. Isso é a opinião de Stephanie, não de terapeuta, não acompanhe. Eu acho. As minhas pacientes, porque assim, eu trabalho muito na terapia sem filtro, porque eu sou muito, eu não tenho papa na língua, entendeu? TCC aqui é grave, terapia aqui eu vou logo na raiz, eu pego a raiz do problema, vamos na dor e vamos tentar. E daí eu tenho minhas pacientes, nós temos nossas consultas e nós temos nossas consultas. Nós temos as consultas terapêuticas e nós temos as consultas amigoterapeutas, que eu chamo. Porque às vezes eu falo, olha, aqui a gente está tendo uma consulta. Eu não posso, eu preciso, a gente tem que seguir com. Mas amanhã a gente se fala e a gente pode dar uma fofocadinha, dar uma faladinha do assunto. Aí entra a Verônica, pessoa física. Aí entra o que você está falando. A Porque a Amanda gente. fala que eu sou a terapeuta da fofoca também com ela. A Amanda que faz live com a gente. Aham. É, porque a gente não consegue. Quando você tem uma relação com a pessoa, você não dá. É a mesma coisa, meu marido vem conversar, não dá, eu vou falar com minhas emoções, eu vou falar para ele, não, procura uma terapeuta que não te conheça. As energias que ela tá atraindo para ela é de dor. Ela não vai conseguir manifestar a abundância, a riqueza, a prosperidade, felicidade, paz, tranquilidade, enquanto ela tiver nessa energia da dor. Mas lembrando, gente, eu não tô falando que a dor ela tem que ser anulada. Não. A dor ela não é anulada. Nós temos o direito de sofrer, nós somos seres humanos, nós temos o direito de chorar. A gente só não pode fazer da dor a nossa identidade. A minha filha faleceu, ponto. As coisinhas dela estão guardadas numa caixa em cima do armário, porque eu não tô pronta para ter isso ainda. Isso é ressignificar. Isso é respeitar o seu processo. Entendem? Vocês estão entendendo? Espero que sim. E eu vou te falar dessas transições de luto e tudo. Mães, em geral, quando eu saí da minha casa, eu tinha um quarto com minhas coisas tudo lá. E eu designei tudo que era para fazer e falei, não quero que fique nada aqui. Voltei na minha casa só depois, 4 anos depois. Tava tudo do mesmo jeito que eu deixei. Eu falei, eu não vou usar nada, tem um monte de coisa para doar, por que que não é? Ai, minha filha, se você voltar, suas coisas tinha que estar tudo no mesmo lugar. Minha mãe não largou do luto, pôs na cabeça que um dia eu ia voltar para aquele quarto e não deixou ninguém tocar em nada, eu tinha dado tudo. Quando eu fui lá de novo, eu que tive que, eu mesmo, que eu já sabia, não, eu vim a passeio, não vou voltar, tive que tirar. Doei um guarda-roupa novinho que eu tinha comprado, deixei lá, ventilador e um monte de roupa e sapato que eu separei tudo para doar. 4 anos depois só que eu consegui. Porque minha mãe não conseguiu desapegar de achar que eu não voltaria ali. Então ela não conseguiu viver o luto da minha saída de casa. Você tá vendo? É a síndrome do ninho vazio. Ela não conseguiu e ela ficou nessa dor por 4 anos. Ela inconscientemente, ela criou uma expectativa de que você iria voltar, que o quarto seria ocupado, porque ela não conseguiu trabalhar e ressignificar o fato de que a filha dela tinha ido embora de casa. Se ela tivesse tido ajuda na época, se ela tivesse. Olha, uma coisa também que é muito importante: as pessoas, ninguém pode ser ajudado se não pedir ajuda. Tá? Por exemplo, eu tô passando por esse momento. Eu não tô pedindo ajuda aqui de ninguém. Eu tô bem. Tá tudo bacana. Eu tô lidando do meu jeito.
Às vezes, quando você vem. Nossa live caiu. Voltamos? Voltamos. Você estava começando a falar sobre a importância de ter cuidado Sim, se você quiser na voltar a hora. essa parte. Isso, da ajuda, porque a Ana, acho que a Ana, né, falou como ajudar uma pessoa. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes. E sim, Ana, tava falando de você agora. Que às vezes a gente tem pessoas que estão passando por problemas, por dores, por perdas, e a gente tem que ter muita delicadeza na hora de estender a mão, o braço, porque existem pessoas que, por mais que você tente ajudar, eu sei que seu coração tá lá querendo ajudar, a pessoa não quer ser ajudada. E a gente precisa respeitar, porque cada um precisa passar pelo seu processo, cada um vai encontrar o momento certo de pedir ajuda. Aí é muito é delicado, seria outra live. Vamos marcar outra live, tá? Pra gente falar sobre ajuda, tá bom? Vamos. Mas bom, falando da dor, eu acho que eu trouxe para vocês um pouquinho do que eu tô passando. E quero conscientizar as pessoas que estão no luto de que existe uma saída. Existe sim, você não é a sua dor. Você tem ajudas psicológicas, você tem profissionais maravilhosos aqui no time da Abrap. Tem eu, a desbocada. Ah, gente, minha terapia é assim, viu? Fazer terapia comigo é um negócio papum, viu? Tomou, levou. Autêntica, direta, espontânea. Completamente. Completamente. Aqui falou, escutou. Não quer escutar, pode procurar outro. Que não tem mimimi, não, filha. Aqui eu não sou minha dor, hein, gente? Eu não me abato. Eu não me abato. Eu dou uma choradinha ali, depois tudo passa. Justamente. Aprender um pouquinho cada dia com as nossas dores, né? Aprender a evoluir com elas, eu sou muito adepta a isso, né? Um dia ruim não foi um dia ruim, foi um dia de aprendizado para mostrar o quão forte eu sou para o dia de amanhã começar de novo. Nós não temos o controle da vida de ninguém, nem da nossa. A minha filha faleceu em 4 horas. Foi muito rápido. A gente não tem o controle. A gente não consegue, nem se eu quisesse por Wi-Fi eu conseguiria fazer com que ela ficasse. Então, quando a gente compreende que a gente não tem o controle de nada, fica mais leve. Você não tem o controle. Você tem a sua fé em Deus. Você quer mais o quê? Não se escravizem com a dor que vocês estão passando. Não sejam escravo das suas dores. Porque isso vai fazer com que o seu mundo, o seu redor, fique cada vez mais escuro. E você vai vir e vai falar, Verônica, eu tô passando por uma onda, uma maré de coisas horríveis. Mas, gente, não! É porque você não tá canalizando pro aprendizado. E eu acredito muito nisso, viu? Que eu tinha um colega que sempre falava que o dia estava ruim, ele vinha do trabalho, furava um pneu, vinha do trabalho, derrubava alguém de moto. Que é o que você falou, a pessoa fica tão canalizada que para quem acredita em vibração, você começa a atrair tudo de ruim porque você já está naquele lugar e não quer sair. Sempre reclamando, sempre sem olhar formas de agradecer, aí começa tudo é errado para mim, tudo é... E isso é um sinal de que a gente pode tentar buscar o auxílio terapêutico para entender essa mentalidade do tudo é errado para mim. Esse é uma vertente que a gente tem que olhar também, que a terapia ajuda nisso também, tá, gerações? Você não é essa dor, você não é os seus problemas, e você pode olhar para essas situações e melhorar isso mentalmente também. Com certeza. Com certeza. E o mais importante é trabalhar a ressignificação. É ressignificar.
Professor Cleito, passei por uma experiência dessa há poucos meses, tudo estava tão normal e de repente a vida mudou em questão de minutos. Deixa eu te falar uma coisa, professor Cleiton. Às vezes não, sempre a vida tá trazendo lições. Eu tive um pensamento, eu tive um insight hoje muito 10. Eu ia trazer isso em outro momento, mas eu vou trazer exclusivamente para vocês que estão aqui, os sortudos, os novos que estão aqui. Seguinte, para você mudar, são 3 passos. Primeiro é a percepção da mudança. Você percebe que algo tem que mudar na sua vida. Segundo é como você vai mudar. E terceiro é o processo. Não existe fim. Muita gente achou que o terceiro era a mudança, né? Mas não. Você não muda. Porque quando você muda em algum estado, como eu passei por isso hoje, eu achei que a minha vida fosse acabar. Pelo contrário, eu ressignifiquei tanta coisa. E quando eu achei que eu estava mudando, eu percebi que eu precisava mudar muito mais. Aí eu peguei isso que eu estava passando e falei, vamos, Verônica, você pode. E a minha vida, ela fez assim, ó, ela girou completamente. E isso tão normal, professor, que você colocou aí, que de repente a vida mudou, parou de mudar. Porque quando você muda, realmente o teu mundo muda. Então, eu só tenho 2 escolhas, né? Ou eu vou chorar para sempre, ficar na cama deprimida, oh meu Deus, oh minha vida. Ou eu vou lutar pela minha filha que tá viva, eu tenho uma outra filha de 18 anos, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou viver minha filha como eu sei, minha vida, desculpa, como minha filha queria que eu vivesse. Gente, eu quero finalizar a live falando uma frase que a minha filha, existe a página, se chama A Totô, e ela faz guias. Ela é da Umbanda, ela era da Umbanda, minha filha, ela fazia guias. Ela tinha mais 60 mil seguidores, ela tem. A página, quem cuida hoje é a esposa dela. E ela sempre começava os vídeos dela dizendo... Uau, agora pegou. Bom dia, meu povo do Batuque. E hoje, em homenagem a ela, eu quero dar boa noite ao meu povo do Batuque. Sinta-se abraçada, Girassol. Gratidão pelo apoio, pela live, pelo carinho aqui e dividir sua história hoje com a gente. Eu tô aqui para quem precisar. Eu tô bem. E eu quero ser força, eu quero ser mão, eu quero ser apoio para todos aqueles que precisarem. E, gente, vocês não são a dor de vocês. Entendam isso. Só meditem nessa frase e ressignifiquem, porque enquanto há vida, há esperança, e enquanto há terapeuta, há sanidade. Gratidão. Gratidão a todos Obrigada. que participaram, as mensagens de carinho aí de todos vocês, viu? E o apoio aqui na nossa live, participação. Gratidão, Verônica. Precisando, você me manda mensagem, eu tô aqui sempre também. Obrigada pela Tava parceria com e apoio. muita saudade sua. Vamos fazer vários novos e vários projetos juntos, sempre um prazer Com caminhar ao seu certeza. lado. Com certeza, Beijo. porque eu tô firme e forte. Um beijo a todos vocês e precisando, só me seguir aqui, gente, e sigam, porque é um Instagram diferenciado, é uma terapeuta diferenciada, vocês vão gostar. A live vai ficar salva, quem quiser assistir de novo e seguir o Instagram da Verônica vai estar aqui no feed, tá, Gerações? Até a próxima, boa noite. Beijo, boa noite, gente.